Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Vamos dar início ao nosso culto. Me permitam, todos vocês, eu acho que receberam um boletim de hoje à noite. Me permitam ler um trecho desse boletim, por favor. Diz assim: você consegue imaginar como Pedro e seus companheiros? O título do boletim é Alegria Verdadeira. E ele fundamenta esse texto em dois trechos da palavra de Deus, em Filipenses capítulo 3, versículo 1, e Lucas 5, 4 a 9. E diz assim: você consegue imaginar como Pedro e seus companheiros, pescadores profissionais, estavam se sentindo após uma noite de trabalho em que não pescaram absolutamente nada? Mas ao invés de desanimarem, eles confiaram nas palavras de Jesus, depositaram a sua confiança nele e experimentaram a alegria da mudança da situação. Neste sentido, também venho afirmar que a verdadeira esperança e a verdadeira alegria encontramos somente em Jesus Cristo. Quando confiamos nele e entregamos a nossa vida e os nossos problemas totalmente a ele, sentimos verdadeira paz, mesmo em meio às tempestades. E se não desistirmos de confiar em Jesus, sentiremos a verdadeira alegria. E é disso que cada um de nós precisa, a não ser que você seja diferente de mim. Eu pessoalmente preciso de Jesus Cristo em meu dia a dia, pois é Ele que me dá orientação, direção, força, conforto, sabedoria e discernimento para tudo. Nele eu tenho a verdadeira alegria. Neemias certa vez disse: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Leia todo o livro de Neemias na Bíblia e veja como a intimidade com Deus leva à vitória. Também para nós hoje podemos aplicar esta promessa: a alegria do Senhor é a nossa força. Que você também experimente a verdadeira alegria do Senhor em seu dia a dia. Deus o abençoe. E eu queria complementar esse texto, e Deus é maravilhoso quando faz essas coisas. Hoje de manhã o seminarista Júlio estava pregando sobre perseverança, paciência e confiança. E são 3 pontos que o servo de Deus precisa desenvolver para você ter plena comunhão com o Senhor. E o que esse texto diz é exatamente isso. Nós precisamos perseverar, nós precisamos ter paciência e nós precisamos ter confiança no Senhor, porque Ele cuida de nós. Que isso esteja na mente de vocês, que seja algo que nós possamos praticar a cada dia em nossas vidas. Meus irmãos, é muito bom tê-los aqui. Nós vamos orar ao Senhor, entregando o nosso culto, entregando mais uma vez as nossas vidas e pedindo a Deus que Ele seja mais uma vez misericordioso e gracioso para com cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos baixar as nossas frontes, como sempre fazemos, e mais uma vez vamos falar com Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos imensamente gratos a Ti, porque Tu tem cuidado de nós, verdadeiramente, Pai, Tu tem cuidado de nós, Tu tem nos mantido, Tu tem acompanhado os nossos passos, Tu tem vivido a nossa vida conosco. Pai, isso é maravilhoso. Tu não és um Deus que está longe de nós, pelo contrário, sim, estás nos céus, nos altos céus, mas estás conosco através do Teu Espírito que habita as nossas vidas. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor, por esta casa de oração, que nós temos a real oportunidade de vir até aqui, impulsionados pelo Teu Espírito, e aqui sim, abrir o nosso coração, adorar a Ti com toda a liberdade, adorar a Ti na beleza da Tua santidade, Senhor, adorar a Ti, porque Tu és Deus e Tu bondosamente, Senhor, tem derramado sobre nós graça, misericórdia, amor, esse amor que nos faz pensar
nos faz refletir naquele sacrifício na cruz do Calvário. Pai amado, recebe tudo aquilo que vamos fazer aqui, cada louvor, cada adoração, cada palavra que aqui vai ser dita, proferida, e certamente a Tua palavra, Senhor, vai ser colocada em nossos corações, e certamente os nossos corações serão solo férteis, Senhor, onde a Tua palavra como semente, meu Deus, vai prosperar, vai progredir, e as pessoas vão ver em nós algo diferente. É preciso que isso aconteça, porque senão sal e luz não terão o menor sentido em nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. Continua conosco e faz da forma que Te apraz, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem entrar, por favor. Eu gostaria de saber se há mais algum visitante além da família do Júlio. Tem algum visitante? Por favor, levante a mão. Meus irmãos, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe, sintam à vontade, a casa também é de vocês, porque é a casa do nosso Deus. Fiquem muito à vontade, Deus os abençoe. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus? Vamos lá no Salmo 119, eu prometo que não vou ler todo o Salmo 119, tá certo? Mas vamos ler trecho do Salmo. Salmo 119, versículo 89 até o versículo 108. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva, alternada. Eu vou começar com os versículos ímpares e os irmãos, os pares. Por favor, podem entrar. Diz assim a palavra de Deus, versículo 89 do Salmo 119. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. Conforme os Teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao Teu dispor estão todas as coisas. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os Teus testemunhos. Quanto amo a Tua lei, é a minha meditação todo dia. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos Teus testemunhos. De todo mal caminho desvio os pés para observar a Tua palavra. Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a Tua palavra. Todos juntos, meus irmãos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da Tua lei. Que Deus abençoe. Meus irmãos, podem entrar, por favor. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Passar para o grupo de louvor. Graça e paz, amada igreja. Amém. O presbítero Marcos, em sua oração, ele citava o quanto Deus ele tem cuidado do seu povo.
E essa canção ela fala sobre isso. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Mas o Senhor Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Louvemos ao Senhor. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. E se uma porta se fecha, outras portas se abrem, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Aleluia. Amém? Venho a ti, Jesus. Quero entregar todo o meu ser. Nessa noite, querido, creia que Deus está aqui. Ele está olhando para a sua vida e para a minha vida. Nós viemos aqui para prestar o nosso culto a Deus. Então entrega a Ele o seu louvor. Peça que Ele renove todo o seu ser, todo o nosso pensamento, toda a nossa adoração seja aceita por Ele em seu santo trono. Louvemos ao Senhor.
sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar no poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do amor. Abre os olhos meus, abra os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém? Aleluia. Ficar de pé, queridos, em nome do Senhor Jesus. O meu Deus é maior que meus problemas, eu não temerei.
Adore com alegria, louve a Ele com sua voz, com suas palmas. Ele está aqui, Ele é merecedor de honra, de glória e de louvor. Aleluia. Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É o Senhor Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu sei. Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Ele sabe tudo o que você precisa. Aleluia. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso porque o Senhor Deus é Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Eu vou seguir. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar, por favor. Vamos orar mais uma vez a Deus. Nós vamos ter a oportunidade agora de ouvir a palavra do Senhor. Ela vai ser ministrada pelo seminarista Júlio. Eu gostaria, antes de orar, deixar um recado à igreja. O pastor Célio está de férias, como a maioria de vocês sabem. O pastor Felipe e o pastor Misael estão no Acampege.
nós tivemos hoje pela manhã, está tudo tranquilo, tudo correndo de acordo com a vontade do Senhor, e certamente Deus vai operar maravilhosamente ali naquele lugar, eu não tenho dúvida nenhuma. Então os irmãos, preparem o coração, porque é o momento de Deus falar conosco. Vamos orar ao Senhor então? Pai amado, mais uma vez nós rendemos graças a Ti, e estamos gratos ao Senhor, porque neste momento, meu Deus, Tu vais falar conosco, e certamente, meu Deus, a Tua palavra vai fazer aquilo que Te apraz, nós não temos dúvida disso. Que Tu encontres, Senhor, corações abertos, rendidos aos Teus pés, e ansiosos, meu Deus, pela Tua palavra, porque certamente ela vai fazer diferença mais uma vez em nossas vidas, e sairemos daqui de forma diferente, e poderemos assim, através das nossas vidas, a Tua palavra impactar corações, impactar vidas lá fora. Isso é um privilégio que foi dado a nós, Teus filhos, e nós estamos imensamente gratos, Senhor. Então, meu Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Seminarista Júlio, por favor. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que voltamos a essa casa, lugar de oração, e eu queria compartilhar algo, declarar algo a essa igreja. Certo que muitos ainda não me conhecem, mas eu sou seminarista da Igreja do Farol, oriundo lá da igrejinha, né, da igreja da Congregação do Alto do Céu. Mas eu queria nessa noite, irmãos, expressar antes da leitura bíblica uma gratidão no nosso coração como família. Aqui à frente está a minha esposa, minha filha, e estamos no último ano de seminário. Durante esses anos, poucas vezes tivemos a oportunidade de estar aqui nessa casa, e creio que, não sei se terei outras oportunidades ainda esse ano, mas queria deixar uma palavra de gratidão a cada um de vocês que tem orado pelas nossas vidas, que tem nos abençoado, que tem sido instrumento de Deus para nos abençoar lá na cidade do Recife. Alguns têm nos abençoado e não têm nem a ideia de quem somos, mas de certa forma têm nos ajudado e têm abençoado a nossa família, abençoado a nossa casa, e essa gratidão também se estende à igreja, ao conselho da igreja, ao reverendo Célio Miguel, Felipe, pastor Misael, aos presbíteros dessa igreja que, de uma forma louvável, confiaram no chamado do Senhor para as nossas vidas. E o meu coração hoje, irmãos, está de uma forma grato aos irmãos nesse lugar. Muitas vezes nós colocamos lá a expressão de gratidão no nosso relatório, no nosso trabalho final de conclusão de curso, e muitas vezes não chega aos ouvidos da igreja. Mas pessoalmente eu queria louvar ao Senhor pela sua vida, por essa casa, por essa igreja, para a glória do nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu. Hoje pela manhã falamos algo sobre o Novo Testamento. Eu queria compartilhar com a amada igreja hoje algo que Deus pôs no meu coração, agora no Antigo Testamento, entendendo que essa palavra, ela é apenas uma, mas algo abençoador há com esse profeta, e muitas vezes não atentamos para as palavras abençoadas que esse homem nos traz, através da inspiração divina. Eu queria compartilhar essa leitura, eu queria que a igreja participasse de uma forma alternada a leitura
do primeiro capítulo, do segundo capítulo também, até o verso 9. É uma leitura um pouco longa, mas certamente muito edificante para as nossas vidas. Todos encontraram? Profeta Ageu, partir do verso 1, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Porque diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa das suas próprias casas. Fiz via seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Ao 24º dia do 6º mês, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentre um pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos, ó Senhor, porque temos a liberdade de ler a Tua palavra nesse lugar ainda, Senhor. Porque temos a certeza que mediante esta leitura, Tu se faz presente no nosso meio, meu Pai. E através do poder que há no Espírito Santo de Deus, Tu iluminas o nosso coração, para que compreendamos, ó Pai, a Tua palavra de uma forma tão clara, e cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, como ministro da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor use a minha vida para a glória do Teu nome. E que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem. E o Teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, conta um homem chamado Hernandes Dias Lopes, que a grande necessidade do Brasil hoje é um avivamento, mas que esse avivamento, por muitos, deva ser colocado através de uma perseguição. Mas Hernandes, quanto a essa expressão sobre a necessidade de uma perseguição à Igreja de Cristo, para que ela desperte para caminhar segundo a vontade de Deus, ele diz que o processo é totalmente inverso. Ou seja, se a igreja viver segundo a palavra de Deus, naturalmente essa igreja será perseguida. Naturalmente essa igreja viverá debaixo de jugo. Naturalmente essa igreja será de uma forma tão poderosa, uma referência nesse mundo, nesse Brasil, do qual tanto precisa ouvir da mensagem de Jesus Cristo. Mas eu queria compartilhar com os irmãos algo interessante que o profeta Ageu nos traz. Confesso que eu tenho muita dificuldade, hoje pela manhã falei quanto a isso, de dar um tema quando estou pregando a mensagem do Evangelho. Porque eu entendo que o tema central da revelação de Deus está na pessoa de Cristo. Mas eu posso dizer, irmãos, que um tema oportuno para esse momento, do texto que acabamos de ler, poderia ser a necessidade de um verdadeiro despertamento espiritual na minha vida e na sua vida. A necessidade que nós temos de que o Espírito Santo de Deus nos renove, nos restaure e nos mostre a gloriosa e poderosa ação de Deus na cruz do Calvário. Certo que o verso 14 desse texto é o tema central desse livro. Conta o escritor que enquanto alguns trabalhavam e estavam até desmotivados, o Espírito do Senhor veio sobre a vida do sacerdote, veio sobre a vida do governante e veio sobre a vida de todo o povo. E aquele despertamento, e aquela experiência com Deus, e aquela experiência com o Espírito Santo de Deus, transformou a vida daquela igreja de uma forma plena, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, onde aquele povo estava vivendo. Confesso, irmãos, que o que a igreja hoje mais precisa é de uma experiência verdadeira com o Espírito Santo do Senhor. Só Ele é capaz de nos transformar.
Só Ele é capaz de modificar a nossa essência. Só Ele é capaz de nos mover e conseguir transformar o nosso coração para enxergarmos a obra de Cristo. É justamente sobre esse tema que eu queria compartilhar o que o profeta Ageu começa a falar aqui nesse texto. E é interessante que nada conhecemos do profeta Ageu. Conta alguns escritores que a palavra ou o nome do profeta traz algo relacionado à colheita, algo relacionado à semeadura, algo relacionado diretamente ao povo de Israel. Mas uma coisa é certa: o contexto que o profeta está inserido é um contexto pós-exílio, ou seja, o povo estava cativo na Babilônia e agora são vencidos os babilônicos, e Deus, através do rei Dário, leva este povo de volta a Jerusalém, porque naquele lugar havia necessidade de adoração. Havia necessidade de expressão, de adoração a Deus, e no cativeiro não tinha essa condição. Estava destruído, os muros de Jerusalém estavam destruídos, o templo. E Deus agora levanta Esdras e diz: olha, volta e reconstrói o templo. É claro, depois a gente vai ver Neemias recebendo a mesma ordem, voltando não mais para reconstruir o templo em Jerusalém, mas sim para reconstruir os muros. Mas, irmãos, há algo interessante quando o profeta Ageu nos fala através da palavra de Deus. E você só vai conseguir entender esse contexto se você voltar os olhos para o capítulo 3 de Esdras. Lá está toda a descrição que pode atualizar no tempo essa narrativa. Mas eu queria compartilhar com você a primeira coisa, que quando temos uma verdadeira experiência espiritual, o que acontece na vida do crente, na vida da igreja. E a primeira coisa é que Deus muda a minha e a sua visão. A primeira coisa é que Deus muda a minha e a sua visão, ou o modo de nós vermos o mundo. Ou seja, Ele molda a nossa cosmovisão. Conta o texto, a narrativa, que Deus havia mandado aquele povo voltar a Jerusalém. E no capítulo 3 lá de Esdras, eu não vou pedir a você para abrir, porque a gente já fez uma leitura extensa. Eu programei que não ia ler o verso todo, o livro todo, ou essa parte toda. Mas se você voltar os seus olhos lá em Esdras, vai dizer muito claro, a partir do capítulo 3, dizendo que o povo voltou a Jerusalém, mas viu o templo destruído, e a partir de um certo momento, eles adoravam a Deus no templo destruído, e voltavam para as suas casas. Isso passaram, irmãos, pelo menos 12 meses. As pessoas iam à casa de Deus, adoravam a Deus naquele lugar, mas voltavam para os seus lares. E é interessante que Deus levanta um profeta para divertir o povo. E diz assim: fala àquele povo que diz que ainda não é hora da minha casa está pronta. Fala para eles, porque as casas deles estão belas, ornamentadas, e o meu templo está destruído. Sabe, irmãos, a visão daquele povo, a visão daqueles irmãos, estava apenas no seu próprio coração. O desejo daquele povo era apenas fazer a vontade do seu coração. É interessante que o próprio Deus, e aí sim eu quero que você olhe para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor no verso 9 do capítulo 1 diz: esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para a casa do Senhor, eu com um assopro o dissipei.
E o próprio profeta começa a dizer: olha, sobre a tua vida, sobre a tua casa eu reti o orvalho. O orvalho era um sinal de bênção. Deus repreendeu aquele povo dizendo: eu tirei vocês do cativeiro para que vocês viessem a me adorar. Eu tirei vocês debaixo de um jugo, alguém que oprimia as vossas vidas, e eu tirei para que vocês adorem o meu nome. Mas vocês agora adoram a Deus diante de ruínas, e o desejo do vosso coração está apenas na sua própria satisfação. Sabe, irmãos, o verso 14 traz algo tremendo para as nossas vidas. Deus agora muda o coração daquele povo. Augusto Nicodemos diz algo interessante quando ele vai tratar o ateu e o crente. E ele diz assim: olha, nós cremos em Deus, a igreja crê em Deus. Mas muitas vezes, irmãos, mesmo crendo em Deus, mesmo tendo a certeza que Deus existe, vivemos como Deus assim não existisse. Ele chama isso de teísmo aberto. É a mesma coisa que você conhece a Deus, que eu conheço a Deus, mas a minha vida e a minha relação com Ele, e a minha relação com o mundo e com os irmãos, é como se Deus não existisse. Eu vivo segundo o meu próprio coração, eu vivo segundo os meus próprios desejos. Era isso que estava acontecendo com esse povo, sendo advertido, porque agora eles buscavam interesses próprios. E acima de tudo, irmãos, havia uma advertência, no sentido do qual eles teriam saído do Egito, do cativeiro babilônico. E muitas vezes o profeta diz: olhai para o vosso passado. Quantas vezes, irmãos, você e eu vivemos dessa forma? Chegamos à ruína no templo para adorar a Deus. Adoramos a Deus e voltamos para as nossas casas durante toda a semana. Parece que vivemos como se Deus assim não mais existisse. Ele estivesse apenas nessas quatro paredes, ou o nosso relacionamento se limitasse apenas ao domingo do Senhor. Quantas vezes achamos que precisamos ornamentar algo na nossa vida, buscar algo, e esquecemos de ouvir a voz do nosso Senhor? Quantas vezes a igreja ouve a palavra do Senhor, mas esquece de vivê-la de uma forma prática, de uma forma que glorifique ao seu nome. Oremos a Deus, para que esse mesmo Deus que advertiu ao seu povo, continue a adverter a minha vida e a sua vida, mas acima de tudo, Ele intervenha, assim como Ele fez com o povo em Jerusalém. Ele venha sobre a minha vida e sobre a tua vida, através da manifestação do Espírito Santo de Deus, e nos traga uma renovação para a glória do seu nome. E assim, irmãos, estejamos despertos para fazer a sua obra. A verdadeira experiência espiritual traz sobre a vida do homem, sobre a vida da igreja, uma mudança de visão, uma mudança de relacionamento. Mas há uma segunda verdade nesse texto. A verdadeira experiência espiritual, irmãos, traz sobre a minha vida e sobre a sua vida arrependimento. E eu queria que você acompanhasse o que o texto diz. O verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel,
e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Aquele povo que estava agora pensando apenas nos seus lares, apenas nos seus próprios desejos, aquele povo agora muda, ou é mudado pelo poder de Deus, a voltar os olhos para a obra que deveria ser concluída, não só na ideia, irmãos, de ter um lugar de adoração, mas a ideia centrada em Cristo, que estava apontando para o relacionamento que a igreja deveria ter com Cristo. Mas era necessário o poder de Deus agir sobre a vida daquele povo. E aquele povo se arrependeu dos seus maus caminhos. A primeira evidência que a gente percebe em alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus e que teve uma verdadeira experiência com Deus, é quando ele, de fato, é uma pessoa arrependida dos seus pecados. Virou moda, irmãos, ouvirmos hoje pessoas dizendo: eu estou cheia de Deus, mas não consegue perdoar a vida do outro. Virou moda a pessoa dizer: olha, eu estou cheia de Deus, Deus enche a minha vida, e a gente levanta os braços louvando a Deus, mas a gente não consegue olhar nos olhos do irmão do nosso lado. Quando eu olho para Atos, no capítulo 2, eu vejo o apóstolo Pedro anunciando o evangelho de Cristo, dizendo que ele foi aquele que ressuscitou, aquele que fez a obra plena de Cristo, ou do Senhor Deus sobre as nossas vidas, e o povo ouve aquele evangelho, chega diante de Pedro, irmãos, o Espírito Santo de Deus havia descido àquela região, e agora, Pedro, o que iremos fazer? A primeira palavra de Pedro para aquele povo foi: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos, irmãos. E conta a narrativa que o Espírito de Deus visitou quase 3.000 almas naquele lugar. Se a gente quer viver uma verdadeira experiência com Deus, se a gente quer viver um verdadeiro movimento espiritual, se a gente quer viver um verdadeiro avivamento, a nossa oração diante de Deus é: Senhor, visita a tua igreja, visita as nossas vidas, faz com que nós nos arrependamos de todos os nossos maus caminhos e olhamos para o Senhor, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. Só assim, irmãos, a gente pode ter a certeza que o que nós temos no coração é uma verdadeira transformação operada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Mas há algo também muito importante nesse texto de Ageu. Confesso que o meu desejo é ler esse livro todo. Hoje o presbítero Agnaldo me deu a oportunidade de ficar até meio-dia. Creio que agora à noite eu não tenho uma oportunidade de ficar até meia-noite. Então tenho que encerrar rapidamente. Mas eu quero compartilhar com vocês, no capítulo 2, o que Deus faz quando Ele visita a igreja do Senhor. O que Deus faz quando Ele faz uma verdadeira, ou quando nós temos uma verdadeira experiência espiritual, irmãos. E a primeira coisa que vimos é que Deus muda a nossa visão, é que Deus nos traz arrependimento. E a terceira e última é que Deus muda a minha e a sua esperança. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, vai contar, irmãos, de um povo que após um mês continuava triste. E eu vou tentar
parafrasear aqui para não ser muito longo. O povo começa a ver a construção do templo. Deus de fato move o coração daquele povo. Aquele povo se arrepende e agora começa a reconstruir o templo. E é interessante percebermos que havia anciões naquele lugar, havia homens velhos, havia homens já experientes e que havia enxergado a gloriosa obra de Salomão. Segunda Crônicas, no capítulo 7, vai falar justamente da oração que Salomão faz dentro do templo, quando o templo está pronto. Uma obra gloriosa, junto com o seu palácio depois construído. Um templo muito belo, muito grande, onde o próprio Deus havia dito passo a passo o que deveria acontecer naquele templo. E os homens mais velhos agora olham para aquele templo pequeno que estava sendo reconstruído e eles começam a ter tristeza. Eles começam a chorar e a clamar diante de Deus. Olha, irmãos, estou trabalhando numa igreja, certo? Que muitos aqui conhecem, na igreja do Tabuleiro, na primeira igreja. E quando a gente chegou lá naquela igreja, alguns irmãos olhavam para a gente assim e diziam: Júlio, como eu tenho saudade do tempo que essa igreja era cheia. Como eu tenho saudade do tempo que essa igreja estava repleta e não havia espaço nenhum nos bancos. Quando a gente chegou lá na igreja, irmãos, tinha pelo menos 15 pessoas. E quem já conheceu aquela igreja há um tempo atrás, já foi uma igreja com uma membresia considerável. Mas, irmãos, logo me veio o pensamento desse profeta. As pessoas que olhavam para trás e olhavam aquele templo tão bonito, e aí eu convido depois a você ler o capítulo 3 de Esdras, você vai ver que esses velhos e essas senhoras gritavam, choravam, com tristeza no coração, porque aquele templo era muito pequeno, insignificante, mediante ao outro que foi destruído. Mas aí, irmãos, o próprio Senhor Deus diz: eu sou o dono da prata e do ouro. E o próprio Senhor Deus traz algo glorioso para a vida daqueles homens que estavam desanimados. O próprio Senhor Deus traz algo, e assim Ele traz duas promessas para a vida daqueles homens que estavam tristes. E eu queria dividir essas duas expressões. A primeira, no verso 9, e eu quero que você acompanhe junto comigo. A primeira, ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui eu quero abrir um parênteses e começar a pensar nisso aqui que o profeta Ageu traz. Enquanto as pessoas estavam tristes, o profeta Ageu traz uma palavra de conforto e uma promessa ao coração daqueles homens, dizendo assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Naturalmente, irmãos, temos que nos reportar ao Antigo Testamento um pouquinho lá atrás, olhar como era a manifestação da glória de Deus no templo. E é diferente do que a gente brinca lá no seminário. Lá a gente diz que quando o cara não está pregando a Bíblia, a gente chama ele de fumaça. Eu não sei se vocês não conhecem, já ouviram falar isso, graças a Deus. Não, porque é algo muito pejorativo. Mas o que o próprio profeta afirma aqui, ele está referindo-se à glória de Deus que era manifesta no templo, no Santo dos Santos, quando a Shekinah de Deus caía sobre aquele lugar, era a certeza que Deus estava recebendo a adoração naquele lugar. E o poder de Deus, irmãos, era muito grande naquela casa. E agora o profeta diz assim: a glória dessa casa, casa pequena,
casa miúda, casa talvez que não encha os vossos olhos, mas eu quero dizer uma coisa: a glória dessa casa será maior do que a da primeira casa. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma indicação clara aqui, o que João vai dizer no capítulo 1, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Enquanto a Shekinah de Deus naquele templo era algo passageiro, era algo momentâneo, apenas acontecia quando o povo ia adorar a Deus. O próprio Deus agora está dizendo: olha, não mais virá através de uma tipologia, não mais virá através de uma sombra, mas agora o próprio Deus irá ser encarnado e habitará no meio de vós. Irmãos, o meu coração e o vosso coração deveria se alegrar, porque ele estava indicando que a pessoa de Jesus viria para transformar de uma vez por toda a relação da igreja com Deus. Agora não mais era necessário sacrifício, porque o próprio Deus agora estava no templo. E agora sim, o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer: olha, não mais no templo feito por mãos ele habita. Ele habita dentro de você e ele habita dentro de mim. Era essa glória. Que o povo não conseguia compreender. Era algo que olho algum, que coração algum, que mente alguma ainda não conseguia compreender, irmãos. Era a presença do próprio Cristo vivo no meio do seu povo. Mas há outra promessa aqui na palavra do profeta. O profeta diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas ele traz outra promessa. Ele traz uma promessa do qual representava o sacrifício daquela glória revelada. Ele traz uma promessa e assim diz a palavra: e neste lugar eu vos darei o que, irmãos? A paz. Diz o Senhor dos Exércitos. E é natural, irmãos, que pensemos de novo no templo. A adoração que era manifesta pela nuvem que entrava naquele lugar, a fumaça. Havia necessidade do povo todo ano ir até o templo e entregar ali uma oferta de expiação pelos seus pecados, onde, através daquele sacrifício, era trazido sobre a vida de toda a nação o perdão de Deus. Agora, o profeta diz assim: eu vos darei a paz. Logo, deve vir ao meu conhecimento e ao seu conhecimento pensarmos na paz que foi quebrada na relação entre Deus e o homem. Adão, quando peca diante de Deus, quebra o relacionamento do homem com Deus. E agora, irmãos, a ira de Deus precisa ser derramada sobre alguém. A ira de Deus precisa ser aplacada. E toda vez que o povo ia ao templo adorar, era sobre aquele animal que todos os pecados eram derramados. Mas agora o profeta está apontando para algo maior. Algo que o escritor aos Hebreus diz assim: ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, pelo nosso
pelo vosso e pelo pecado de toda a igreja de Cristo, para a glória do seu nome. Era essa paz, irmãos. Era a paz que não nos traz mais adversidade. Não era a paz que não apresenta mais dificuldade ou guerra. A Bíblia, quando relaciona a palavra paz, ela não está destituída de guerra, não. O próprio Isaías vai dizer que Cristo é o príncipe da paz, mas Ele é aquele que guerreia pela minha vida e pela tua vida. Mas Ageu vai dizer: olha, Ele vos dará a paz. E essa paz é a certeza que agora você tem livre acesso ao trono da graça de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, através do Cordeiro Pascual, através da fumaça que apontava para alguém, que João diz: esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo, e a ira de Deus está sobre ele. Agora eu consigo ler de uma forma clara, e que não seja alegórica o que Isaías vai dizer no capítulo 53, quando ele diz assim: e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Aleluia. Você tem paz hoje com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Essa foi a maior de todas as promessas. Essa é a maior de todas as bênçãos que a igreja pode receber ou poderia receber. É encontrar na pessoa do nosso Redentor a nossa reconciliação com o nosso Deus Pai Criador. Sabe, irmãos, quando nós temos uma verdadeira experiência com Deus, com o Espírito Santo do Senhor, essas coisas alegram os nossos corações, de tal forma que nós enxergamos a glória de Deus, que nós vivemos uma vida arrependida dos nossos maus caminhos, e nós temos a certeza e a esperança de que o nosso Redentor vive, e um dia Ele virá para buscar a sua igreja, para viver eternamente na sua presença. E essa certeza, ela é absoluta, ela é verdadeira pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Que Deus lhe dê essa compreensão tão gloriosa. Que Deus lhe dê essa paz, irmãos, não uma paz passageira, mas uma paz eterna, onde que diante do grande tribunal você se encontrará justificado pelo sacrifício do Cordeiro na cruz. Que Deus abra os seus olhos para ver esse mundo de uma forma diferente, para ver a sua caminhada aqui não como alguém que viverá eternamente nesse mundo, mas que o Espírito de Deus transforme a sua vida a cada dia, para que você esteja pronto a viver eternamente com o Senhor nos céus. Que os maus caminhos sejam algo que dia a dia, através da graça e do poder que há em Cristo Jesus, você e eu possamos abandoná-los através da gloriosa presença do Espírito Santo, que nos incomoda a cada dia a vivermos santos como Deus assim é santo. Que o Senhor nos conceda essa graça que o verso 14 traz, onde o sacerdote, onde o governador e onde toda a igreja foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, para a glória do nome de Cristo Jesus.
Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque há uma necessidade muito grande do meu coração, e certamente da vida de cada irmão desse lugar, de uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. Há uma necessidade muito grande, Senhor, de não só ser visitado, mas de caminharmos com Cristo, para que o Teu nome seja glorificado nessa terra, Senhor. Ó Deus, muda o nosso modo de ver esse mundo, Senhor. Muda, Senhor, os nossos interesses aqui nessa terra. Assim como o próprio Jesus fala no Sermão do Monte, quando ele adverte os seus discípulos quanto a buscar primeiro o reino de Deus. Nós não queremos, ó Deus, vir apenas no domingo aqui buscar a Tua presença e ouvir falar do Senhor, e viver durante toda a semana como o Senhor não existisse. Ó Deus, muda o nosso coração, para que cada passo da nossa vida seja guiado pela Tua santa presença. Ó Deus, muda as nossas vidas, para os nossos caminhos tortuosos, ó Deus, sejam transformados pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Que quando dermos um passo, Senhor, em falso, o Teu Espírito que habita em nós toque as nossas vidas de tal forma que os nossos olhos voltem para a cruz de Cristo. Ó Deus, necessitamos urgentemente ser renovados e transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ser renovado pelo aquele que não mais veio através de uma tipologia, mas aquele que se fez carne e habita no meio da Tua igreja. Temos a certeza da nossa esperança, porque estamos cheios da Tua paz, Senhor, porque estamos cheios do poder que há no Espírito Santo de Deus. Nos abençoa, nos guarda, para o louvor da glória do nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, irmãos. Meus irmãos, uma palavra maravilhosa, abençoadora. Enquanto eu estava ouvindo o Júlio pregar, trazer a palavra de Deus ao nosso coração, Deus me levou a um texto lá do livro de Miqueias, capítulo 6, se os irmãos quiserem acompanhar, por favor, a partir do versículo 3. Miqueias capítulo 6, a partir do versículo 3 até o versículo 8. Assim diz a palavra de Deus: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocausto com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom,
E o que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Ele exige de nós. Eu vou repetir, meus irmãos: pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia, e andemos humildemente com o nosso Deus. Que o Senhor, da mesma forma que impactou os nossos corações com a palavra que veio através do Júlio, Ele também possa, através daquilo que nós terminamos de ler, transformar as nossas vidas. Que verdadeiramente eu creio que sairemos daqui mais uma vez comprometidos com a verdade, e não somente domingo a domingo voltaremos aqui, mas toda semana nós estaremos cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, e as pessoas vão ver em nós algo muito diferente, porque Deus está conosco. E aí eu direi a vocês, aí certamente o sal e a luz que diz a palavra de Deus, ela será verdade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor? Por favor, equipe de louvor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para
Mais uma vez, tudo entregarei. Tudo entrega. Entregue tudo ao Senhor nessa noite, querido. Toda a sua angústia, toda a sua dor. É Ele quem cuida de você. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, por favor. Vamos fazer de forma diferente o encerramento do nosso culto. Vamos abrir a palavra de Deus, todos nós. Capítulo 6 de Números. A partir do versículo 22 até o versículo 26. Números, capítulo 6, versículo 22 até o versículo 26. Nós vamos repetir todos juntos. Todo mundo abriu? Então vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 22, todos juntos. Diz o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor nos abençoe e tenha uma semana maravilhosa. Eu só vou pedir uma coisa aos irmãos, por favor, esperem que o seminarista Júlio vá até lá à frente para eles terem a oportunidade de apertar a mão de cada um. Que Deus abençoe.